Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor venha nos usar. Venha nos usar com o teu Espírito, meu Pai. Que eu venha passar a tua palavra agora para todos aqueles que querem entender, compreendê-la e praticá-la. Esse é o desejo, meu Pai, do teu coração. E o desejo do meu coração é te agradar, te glorificar e levar a tua palavra a todos necessitados da tua sabedoria e da tua memória e da tua inteligência. Eu te louvo e te agradeço já desde já, meu Pai, porque o Senhor vem me usar agora para a honra e glória do teu nome, Senhor. Muito bem, agora neste momento eu quero passar para vocês esse salmo, o Salmo 1. Há uma inscrição a qual Deus nos dá para seguir a cada dia de nossas vidas nos caminhos do Senhor e avisando a cada um de nós, quando nós não seguimos, quando nós não temos temor com a palavra do Senhor, nós não vamos bem nos caminhos nossos. Porque quando Deus dirige nossos passos, Deus nos guarda, Deus nos livra de todos os males e de todas as tentações. Mas é isso que o Senhor quer nos dar, a nossa direção para que nós venha a ser guardado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele fala na tua palavra, aquele que me obedece os meus mandamentos, eu acamparei anjos do Senhor poderoso para guardar, para nos livrar de todo mal. Isso para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Mas aqueles que não obedecem a palavra do Senhor, certamente não serão guardados, porque a palavra do Senhor nos garante nos guardar quando nós obedecemos a palavra do Deus Todo-Poderoso. E aqui está uma informação vindo de Deus, do coração de Deus para nossos corações. Sim, é nesse versículo primeiro, o Salmo primeiro, que nos alerta da palavra do Senhor, que nós sejamos obedientes com a palavra do Senhor, que Ele nos garante nos guardar e nos livrar de todos os males e de todas as tentações. O Salmo primeiro está nos orientando, falando assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Muito bem, aqui vamos passar agora para que todos nós entendam que Deus quer nos dar felicidade, mas por outro lado tem os castigos dos ímpios. Esse é um salmo que nos orienta muito bem. Aqui vocês podem ler, podem entender o que significa os castigos dos ímpios e que o Senhor nos guarda aqueles que seguem os caminhos do Senhor. Muito bem, está escrito aqui assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos perseguidores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bem, esse é o primeiro versículo. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Muito bem, vamos prestando atenção, pois será como a árvore plantado junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Muito bem, aqui Deus está nos aconselhando, vai prestando bem atenção. Não são assim os ímpios, mas são semelhante à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregações dos justos. Muito bem, porque o Senhor conhece o caminho dos
justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Muito bem, aqui estão as duas classes, a qual Deus nos orienta, os caminhos dos justos e os caminhos dos ímpios. Aqui onde nós devemos olhar, meditar e prestar atenção. O que Deus quer de nós? Ele nos garante, que nos dá o amor, da paz, a segurança, a humildade, que sejamos humildes para com Deus. Os justos, sejamos humildes, prestamos atenção à palavra dele. Quando passar a conhecer a palavra do Senhor, viemos cada um de nós guardá-la, respeitá-la, entendê-la e praticá-la e seguir junto com Jesus Cristo até a vinda dele, que vem nos buscar para junto do Senhor. Assim não é como com os ímpios. Porque aqui mesmo fala que os ímpios seguirão juízo. E o juízo que vem contra os ímpios não é bom, meus irmãos. O juízo que vem contra o ímpio é o julgamento final, para a condenação eterna. Isso precisamos entender, meus irmãos. Você que é ímpio, você que não é cristão ainda, você que não persevera na lei do Senhor, você que está seguindo o caminho errante, o caminho que não é do Senhor, preste bem atenção. Veja esses dois versículos, o 5 e o 6 do Salmo 1. É um versículo que orienta muito bem a vocês que praticam essas coisas, a iniquidade, a vocês que praticam as coisas que desagradam a Deus. Essas pessoas Deus chama de ímpio, porque pratica as coisas que não agradam a Deus, as coisas que desagradam o coração de Deus. Esses tal são as pessoas que vão para o trono branco, ser julgado pelo próprio Deus e serão lançado no lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte. Então, meus irmãos, preste bem atenção a essa orientação desses dois versículos 5 e 6, que vocês vão analisar e entender que após a morte, todos os ímpios cairão nas mãos de Deus, no julgamento final, a qual não vai ter mais volta, não vai ter mais salvação, não tem mais acordo, não tem mais o julgamento do Deus de Jesus Cristo, que o julgamento de Jesus Cristo é para a igreja dele, que vão receber a coroa de ouro, a coroa para que viver eternamente no céu, participando da mesa do Cordeiro. Assim, esse é o julgamento de Jesus Cristo, mas o julgamento do trono branco é um julgamento final, é um julgamento que todos aqueles ímpios que não obedeceram a voz de Deus, seguiram teus próprios caminhos, vão receber do próprio Deus a condenação eterna. É isso que Deus não quer dar a cada um de vocês, meus irmãos. Deus quer dar do coração de Deus, Ele quer dar a salvação a intermédio do teu Filho Jesus Cristo, que já morreu na cruz do Calvário, por mim e por todos aqueles que abraça a salvação, ou seja, abraça o teu Filho como teu servo, como teu Salvador, o unigênito de Deus. Então isso é um recado que Deus está passando para vocês, meus irmãos, que são ímpios, vocês que estão no pecado, na transgressão, não querem entender o caminho da salvação, não querem ver Jesus Cristo operar sobre vocês através do teu Espírito, lavando, purificando, redimindo no sangue do teu Filho Jesus Cristo, porque o próprio Deus quer que todos nós sejam lavados, purificados no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Então preste atenção, meus irmãos, venha entender esse versículo. Esse versículo é a chave da salvação de cada um de vocês. Quem é ímpio, mas quem já entregou a sua vida a Jesus Cristo, de corpo e alma e espírito, e hoje ele foi lavado no sangue do Cordeiro, não é mais para ele
ele esse versículo, porque ele já se entregou de corpo e alma e espírito e vive nos caminhos do Senhor. Esses 2 versículos é para quem ainda não entregou ao Senhor e vive e é ímpio ainda. Ímpio, o que quer dizer? É você que vive ainda no pecado, você ainda vive na mentira, você ainda vive na ganância, na inveja, ainda vive aqui nos sabores do mundo, porque os sabores do mundo é para agradar a carne. Quando você agrada a carne, você desagrada o teu espírito, porque o nosso espírito é quem tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. A nossa alma, ela tem comunhão com a carne, e a carne quer receber do mundo os elogios, os prazeres da carne. Está no mundo, e o prazer do Espírito está em Cristo Jesus, porque é Ele que nos dá o prazer da vida eterna, é Ele que nos leva até o Pai, é Ele que nos justifica perante o Pai, quando nós damos o bom conselho sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta. Vamos se achegar a Deus e Deus se achegará a vós. Quando nós se achega a Deus, se achega a nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem nos guiar, o Espírito Santo vem nos lavar no sangue do teu Filho Jesus Cristo. É isso que Deus quer nos fazer de cada um de nós, é nos lavar, é nos purificar, é nos fazer de nós filhos e filha do Senhor. Mas temos que estar perante a Deus, buscando a face de Deus a cada dia, a cada momento e todos os dias de nossa vida. Porque o próprio Jesus Cristo nos falou: quem quiser ser salvo, pega a tua cruz, leve ela todos os dias de sua vida. Quem levar ela até o último dia, esse será salvo. Esse é o plano de Deus para conosco. Então vamos buscar a nossa salvação em Cristo Jesus. Falta de orientação não é, porque Deus está orientando a todos vocês. E quem entender essa palavra, esse capítulo, esses versículos, preste bem atenção, busque no Senhor Jesus, que toda a Bíblia, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, fala do teu Filho, o Filho de Jesus, que vem nos buscar, que vem nos salvar, que vem nos purificar e vem nos revelar a vontade do Deus Todo-Poderoso para com cada um de nós. Desde Moisés, desde Abraão, ele já falava desde Jesus Cristo. O 7º homem da terra falou já da igreja de Cristo, glorificada nas nuvens, descendo para arrebatar a tua igreja. Esse homem se chama Enoque, a quem foi transladado para o céu. Enoque e Elias, eles não viram a morte. Ele foi transladado em vida. Ele foi transladado em vida, que esse é as 2 testemunhas que hão de voltar para pregar aos judeus. As 2 testemunhas, Enoque e Elias, hão de voltar ainda para pregar o evangelho aos judeus que ainda não creiam que Jesus Cristo já veio, já morreu na cruz do Calvário, já subiu os céus, já está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde vem julgar os vivos e os mortos. Então essas 2 testemunhas hão de vir ainda na terra para julgar, para pregar o evangelho para eles. Nós não, nós somos a igreja de Cristo. Quem está conosco agora é o Espírito Santo nos orientando, apresentando o teu Filho para cada um de nós. Essa época, agora, até os profetas desejaram a viver. Essa época que nós estamos vivendo agora, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sendo batizado com o Espírito Santo, porque cada criatura, quando se converte, ele é batizado nas águas. Após o batismo nas águas, ele será batizado com o Espírito Santo de Deus, selado com o Espírito Santo, para
toda a obra de Deus. Quando você é selado com o Espírito Santo, você está preparado para pregar o Evangelho, para fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez. Quando ele falou, vocês vão e pregam o meu Evangelho e vão e façam as minhas obras que eu fiz. E vocês vão fazer muito mais do que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. Vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos, vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Então esse é o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que estão ouvindo agora esta pregação, entenda que Jesus Cristo nos deu essa autoridade de curar enfermos, expulsar demônio e fazer grandes milagres e maravilhas no nome dele, porque tudo nós faremos no nome do nosso Senhor Jesus. Quando nós fala em nome do Senhor Jesus, seja curado, em nome do Senhor Jesus, seja liberto, você é liberto, porque essa autoridade Deus nos deu, Deus nos capacitou com o nome do Filho dele, Jesus Cristo, e o Espírito que operou em Jesus Cristo quando ressuscitou Lázaro, hoje ele quer operar em mim, em todos os servos de Deus, porque o mesmo Espírito que usou Jesus para ressuscitar Lázaro, ele é o mesmo Espírito que usa nós hoje para expulsar demônio, curar enfermo e ressuscitar morto, se caso necessidade for. Se haver necessidade para Deus mostrar o poder dele hoje, amanhã e qualquer dia, Deus vai usar vai usar você como servo para fazer essas obras que Jesus Cristo fez. Isso sim, meu Deus, o Jesus Cristo só veio para mostrar para nós que nós tinha que dar continuidade às obras dele, tinha que dar continuidade os benefícios que Deus fez para a humanidade fisicamente. Nós temos o Espírito de Deus, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez, porque ele nos autorizou. Ele autorizou nós fazer o que ele fez. O que ele fez? Expulsou demônio, curou enfermo, ressuscitou morto, pregou o reino de Deus às pessoas da época. Então ele nos ensinou para que nós fizéssemos isso. Fizesse por todas as épocas, constituísse filhos e filhos, servos e servas, para que o Espírito dele viesse usar cada um de nós, para mostrar para o mundo, para mostrar para os incrédulos, que Deus a operou antes, a opera agora e a opera para sempre. Porque Deus, ele é o primeiro, o último e o fim. Igual a Deus nunca houve e nunca haverá. E Deus quer usar nós, porque para quê? Para que o nome dele seja glorificado na terra, seja exaltado, seja nós servos do Senhor. Para quê? É para a obra dele, para que nós venhamos levar o reino de Deus a todas as criaturas, nos quatro cantos do mundo. Nós temos que estar na fé, com o Espírito Santo operando grandes milagres, Deus operando grandes milagres através de nós. É isso que Deus quer, meus irmãos. Nós temos que viver na presença do Senhor. Esses dois versículos aqui, os 5 e os 6 que vocês estão vendo, ou se algum de vocês estão aí dentro dessa função de pecado, vocês prestem atenção, se converta e busque o Senhor Jesus para que ele possa operar através de cada um de vocês. Mas ele só pode operar quando cada um de nós damos um lugar no nosso coração, o Espírito de Deus, para operar grandes obras e maravilhas para a honra e glória do nome dele. É isso que eu queria passar para vocês, meus irmãos. Mais uma vez, eu alerto a todos vocês, se vocês é ímpio ainda, porque quem é ímpio não é filho de Deus, ele é simplesmente de Deus, uma criatura. E criatura é diferente de um filho de Deus. O filho de Deus, ele é coerdeiro com Cristo Jesus, com todas as coisas de Deus, coerdeiro. Porque quando nós somos coerdeiro com Jesus Cristo, nós temos direito de tudo aquilo
aquilo que é do Pai. Porque Ele nos dá esse direito. Ele nos dá esse direito de nós ser co-herdeiro com Jesus Cristo. O ímpio, ele não tem essa herança. A herança do ímpio, se ele morrer no pecado, se ele é ímpio e morrer no pecado, a herança dele, você sabe qual é? É o lago de fogo com enxofre. Saber a segunda morte. Esse é o destino de todos os ímpios, de todos os mentirosos, de todos os covardes, de todos aqueles que desagrada a Deus. Esse é o destino após a morte da alma perdida. Talvez vocês digam, você está falando muito sério, você está falando uma coisa que isso não pode acontecer. Pode sim. Você veja que a palavra de Deus fala que os caminhos dos ímpios é lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte. Então eu estou aqui para pregar a verdade, para passar a verdade para você. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu espero que vocês prestem atenção, deixe a palavra entrar no seu coração, que ela entre, que ela seja semente plantada, que essa semente nasce e dê muito fruto. Porque quando a semente é plantada e você rega a semente que nasceu, a planta, essa planta ela vai crescer e vai dar muitos bons frutos. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que essa semente que foi plantada no coração de cada um de nós nasceu, cresceu e está dando muito fruto para a glória de Deus. É isso que eu estou passando agora para vocês, através desta palavra, porque a palavra de Deus nos ensina a viver para Deus, porque Deus nos criou para ser a morada do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer de todas as criaturas, que todas se convertam, que todas sejam transformadas, que todas sejam redimidas no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Meu irmão, aqui é a palavra que sai com fogo, na fé, no desejo ardente do meu coração, que essa palavra penetre dentro do seu coração, como brasa de fogo, para arrancar o coração de pedra e colocar dentro de você, o próprio Deus, um coração de carne, para que seja o altar do Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus e do meu coração para o teu coração. Se reflita sobre essa pregação, esse mandamento a qual Deus nos ordena, que sejamos não criatura só, mas sim filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Tenha essa plena consciência, meus irmãos, que só Jesus Cristo é o intermediador entre Deus e o homem. Porque quando ele fala na palavra dele, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Sem mim, ninguém verá a face de Deus. Isso é uma ordenança de Deus. Isso o próprio Jesus Cristo nos falou na tua palavra. Tem muitas pessoas que buscam outros deuses. Eles estão sendo todo enganados. Mas eles estão sendo enganados porque eles não querem largar do pecado. Porque hoje o evangelho está sendo pregado nos 4 cantos do mundo, com muitos pastores, com muitos servos de Deus. Porque eu nunca vi até agora ser pregado o evangelho quanto está sendo agora. Isso é o sinal da vinda do nosso Senhor Jesus, que está vindo para arrebatar a tua igreja. E nós temos que estar preparados no dia do arrebatamento para subir com Jesus Cristo para a Nova Jerusalém. É isso, meus irmãos, de coração, de corpo e alma e coração, que eu passo para você em nome do Senhor Jesus. Eu peço, meus irmãos, agora que vocês entendam essa pregação, que vocês venham a entender o significado da palavra do Senhor, que é a salvação a qual Deus quer dar a cada um de nós, e a nós sejamos salvos e seguir junto com Jesus para o céu. E vocês, ímpios, se não voltar atrás e olhar para o caminho de salvação, que é Jesus Cristo, vocês não participarão da igreja do Senhor, porque
A igreja do Senhor, só ela subirá. Os ímpios não subirá. Todos eles vão ficar aqui. Vão ficar para participar dos 7 anos de tribulação. Uma coisa terrível. Vai haver tanta tribulação na terra como nunca houve desde que nasceu a terra, desde que nasceu o homem. Assim diz a palavra do Senhor. Eu espero, meus irmãos, que eu tenha orientado a vocês a se converter, a buscar o Senhor, a viver na presença do Senhor. Porque é muito gostoso quando você fala e apresenta a palavra do Senhor, para que você leia, entenda e seja justificado pela palavra, pela fé em Cristo Jesus. Essa é a obra que Deus quer que nós fazemos. Fazemos a obra do Senhor, levando a palavra a todas pessoas necessitadas da palavra do Senhor. É isso que eu quero viver neste mundo, é para agradar a Deus, é para levar a palavra do Senhor a todas as criaturas da terra. Porque, meu Pai, de que adianta eu viver na terra se eu não tiver o teu Espírito, meu Pai? Se eu estiver vazio do teu Espírito, meu Pai, eu prefiro não viver, porque sem o teu Espírito, eu não imagino viver um minuto sem o Espírito Santo de Deus. Eu não imagino. Imagina vocês que vocês são ímpios. Quando vocês se converter e receber o Espírito de Deus, vocês vão ver o tempo que vocês perderam da sua vida. Eu me converti, meus irmãos, eu me converti com 35 anos de idade. Com 35 anos eu não era convertido. Se eu tivesse morrido naquele período, hoje eu estaria no inferno. Hoje eu estaria no lago de fogo e com enxofre. Mas graças a Deus, por Deus ter me resgatado, por Deus ter me transformado. E hoje eu tenho 46 anos pregando o Evangelho, levando a palavra, fazendo do meu coração o altar do Espírito Santo de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por Deus ter me transformado, por Deus ter me salvado, mas para isso eu dei lugar para Ele. Eu dei lugar para que o Espírito de Deus operasse em mim. É assim que cada uma de vocês, pessoa ímpia, tem que dar lugar para o Espírito Santo operar, para o Espírito Santo transformar. Porque se você não der lugar, o Espírito de Deus não transforma criatura nenhuma, porque o Espírito Santo respeita a atitude de cada pessoa. Mas o Espírito Santo, o maior desejo do Espírito de Deus é te limpar, é te lavar no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Então faça isso, meus irmãos, faça isso, porque será privilegiado. Além de ter a salvação, enquanto vida você estiver na terra, o Espírito Santo vai te usar. O que você quiser, o Espírito Santo vai te dar, porque quem é dono do ouro e da prata? Não é Deus? Deus dá a quem quer, Deus tira de quem quer. Então os servos dele, ele dá. E ele tira do ímpio para dar os servos dele, porque ele é o dono do ouro e da prata. Então, por isso que aquela palavra que Jesus Cristo falou, buscais em primeiro lugar o reino de Deus, a salvação, a justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Não é verdade? Então Jesus Cristo, ele não é mentiroso. As promessas de Deus ele cumpre. Temos na Bíblia mais de 8.000 promessas de Deus. 2.500 promessas de Deus. Só é de condições financeiras, porque Deus é rico, Deus é dono do ouro e da prata, mas Ele quer, além de dar a nossa salvação, Ele quer dar tudo de bom aqui na terra para que nós vivemos e gozar a vida eterna já desde aqui. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós somos intocáveis. O diabo não pode tocar no homem que tem o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos fala que os que é santo, que é salvo, Deus acampa anjos poderosos para guardá-los e livrá-los de todos os males e de todas as tentações. Se você crê na palavra de Deus, essa é uma das promessas de Deus. Ele promete nos guardar, Ele nos promete nos livrar de todo mal e de todas as tentações, e não vai faltar nada. Desde do tempo que eu me converti, fez 10 anos, nunca me faltou nada. Ao contrário, é tudo sobrando. Me transbordou o copo da graça de Deus na minha vida.
Isto é porque está escrito que os fiéis serão acumulados de bênção. A cabeça dos fiéis, aquele que é fiel a Deus, tanto na palavra, tanto quanto no dízimos, tanto como nas ofertas. Sim, é fidelidade total, 100% a Deus, para que as bênçãos de Deus venham a ser acumuladas na cabeça dos servos de Deus. Isto é uma das promessas de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? Que Deus quer nos abençoar? Por que que todos não buscam esse Deus, o único que pode, só Ele pode nos abençoar? Esses falsos deuses, mentirosos, a qual muitos seguem, esses não abençoam ninguém. Esse trabalha com espírito imundo, com encostos. Isso é uma trepaça do inimigo. Vocês não ouçam essas palavras do inimigo, mas ouça a palavra do Senhor. Quando está escrito, buscais em primeiro lugar o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Se você precisa de quê? Precisa de uma casa, de um carro, de qualquer coisa. Quando você é fiel, Deus é fiel para contigo e te dá todas essas coisas. Espero ter orientado a vocês, ímpios, que não buscam o Senhor, mas que buscam as coisas do mundo, mas que não está esperto para a tua própria salvação.